Bom dia, paz seja contigo. A paz que excede todo entendimento seja contigo, você que me ouve. Que desde já que Deus te abençoe grandemente e que através do Espírito de Deus, que através das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, você venha ter um entendimento, uma iluminação, uma revelação sobrenatural dos céus, que eu e você possamos compreender um assunto tão importante, um assunto tão forte, tão real, e que muitas vezes nós deixamos de escanteio, nós deixamos de lado, como se isso não fosse importante para as nossas histórias. Eu digo nossas, que eu também preciso meditar, preciso estar atento a isso, para não cair nas armadilhas do inimigo. Eu tenho certeza que é o desejo do seu coração também, você não ficar debaixo de escuridão e nem de trevas nesse assunto. Que assunto que é esse? Que é sobre paternidade, que é sobre a nossa filiação em Deus. Quem é o nosso pai? Quem é o meu pai? Quem é o seu pai? Tivemos ou ainda temos o nosso pai terreno, aquele que foi ferramenta de Deus para germinar uma semente dentro do útero da nossa mãe. Mas também nós temos um pai espiritual. Nós temos a nossa filiação. Somos filhos de quem espiritualmente? E talvez você esteja me escutando e dentro de você é a resposta. Claro que eu sou filho de Deus. Com certeza eu sou filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Nós escutamos muito dessas frases. E essas frases ecoam dentro de cada ser humano. Mas existe um princípio, existe uma realidade de Deus, existe um norte de Deus, existe um direcionamento, não de homens, nem de placas de igreja, nem de denominações, para determinar, para mostrar para nós, para si, esse Deus tão lindo que me ama, que te ama, e que deu o Filho dele na cruz do Calvário, ao meu favor, por graça, por amor a mim e a você. Esse Deus, ele traz essa revelação, dessa filiação nossa, de nós fazermos parte dessa família dele, dessa paternidade dele, ou nós podemos ter outro pai, ou você pode ter outro pai, ou eu posso ter outro pai. Onde que está esse texto, esse principal texto? Está no Evangelho de João, capítulo 8. Eu vou ler algumas frases, não vou ler inteiro, mas para que eu e você possamos entender essa questão de filiação. Nós fazemos parte da família desse Deus, somos filhos legítimos desse Deus. Eu somente crer em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio na palavra. Isso basta para eu ser um filho de Deus, para determinar se eu vou estar inserido nessa família, se realmente eu pertenço a esse Deus. Marque bem essa palavra, pertencer a algo, pertencer a esse Deus. Ou eu posso estar me enganando, me auto-enganando a minha mente. Preste atenção nessas falas. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 31. Olha que interessante, havia ali um grupo de pessoas. Vê se esse grupo de pessoas não pode ser eu, não pode ser você. Reflita. O evangelho é simples de compreender. Disse Jesus aos judeus que haviam crido, a um grupo de judeus, a um grupo de pessoas que haviam acreditado nele, acreditado em Jesus. Então Jesus começou um diálogo com um grupo de pessoas que creram nele. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio nas falas de Jesus. Olha aí, esse é esse grupo. Aí Jesus começa a falar: vocês precisam permanecer firmes na minha palavra, né? E aí no 32 Jesus diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Olha aí as qualidades de um filho. Algumas coisas que vão determinar no mundo espiritual, não o que eu acho, não o que você acha, não o que denominação XYZ, igreja, religião XYZ determina ou fala. É o que Deus deixou escrito. Nós precisamos conhecer a verdade. Conhecer a verdade. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quanto que eu conheço de Jesus?
Quanto que eu estou íntimo de Jesus? Quanto que eu tenho gastado tempo em conhecer essa verdade? A palavra de Deus é a verdade. Eu tenho intimidade, eu tenho interesse. Qual é o meu desejo por palavra de Deus? Será que realmente eu sou filho de Deus? Ou eu só estou naquele grupo que Jesus começou a falar? Eu comecei a acreditar em Jesus. Outro ponto. Nesse texto aqui, Jesus fala sobre o filho e sobre aquele que é escravo. Olha como que isso é profundo. No versículo 35, Jesus diz assim, ó: o escravo não tem lugar permanente na família. Talvez você esteja se auto-falando e eu me auto-falando comigo mesmo. Mas eu não sou escravo. Se eu e você vivemos pecando, se determinadas tentações me dominam, se determinadas coisas, situações, sentimentos, desejos me fazem pecar, eu posso estar sendo escravo e não estar sendo filho de Deus. Olha aqui, ó, o escravo não tem lugar permanente na família. Aqui Jesus está falando da família de Deus como um pai. Imagine uma família ao redor de uma mesa na hora do jantar. O pai, a mãe, os filhos, tal. E ele está dizendo, aquele que é escravo, ele não tem lugar permanente na família. Olha como é que é sério e profundo isso. Como filiação, um assunto sobre filiação, e nós pertencemos a Deus ou não pertencemos. Quem é o seu pai espiritual? Quem é o seu pai? Quem é o meu pai? Quem é o nosso papai? E aí Jesus continua dizendo a esse grupo de pessoas que haviam acreditado nele. Pessoas que ouviram Jesus dizendo algumas coisas um pouco antes, e essas pessoas creram nele. Aí Jesus diz aqui no versículo 38, um pouco antes do 38, em vocês não há lugar para a minha palavra. Meu Deus do céu. Em vocês não há lugar para a minha palavra. Traga para a tua história, eu estou trazendo para a minha. Quanto de lugar, quanto tempo do meu dia, da minha semana, do meu mês, do meu ano, quanto dentro do meu coração, da minha mente, eu tenho desejado ouvir essa palavra. Jesus falou para eles, aquele grupo de pessoas que haviam acreditado nele. Em vocês não há lugar para a minha palavra. Por isso que Jesus chama eles de escravos. Eles estavam aprisionados no mundo de pecado. Enquanto nós não dermos lugar para esse evangelho, para a revelação de Deus. Eu não estou falando aqui de denominação, de religião, de placa de igreja. Enquanto eu e você não dermos lugar para a Bíblia Sagrada, para aquilo que Deus deixou revelado, inspirado pelo coração dele, escrita por homens fisicamente, mas inspirado na mente, no coração de Deus, que é a santa palavra de Deus, poderosa para nos salvar, para nos transformar, para nos guiar, nos mostrar, iluminar o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Enquanto essa palavra não achar lugar em mim e em você, nós corremos um grande risco de continuarmos como escravos e não sermos filhos de Deus, mesmo crendo em Jesus. Olha como que isso é sério. Olha como que isso é profundo. Um grupo de pessoas que creram em Jesus. Talvez a primeira instância, se nós lermos somente essa palavra isolada, um grupo de pessoas creram em Jesus. Nossa, que bom, que alegria! Um grupo de pessoas, um grupo de judeus acreditaram em Jesus, creram nele. Glória a Deus, aleluia, que bom! Nosso coração se alegra em ler isso. Só que existe um processo para mim e para você passar. Precisamos permanecer firmes em Jesus, firme na palavra, permitir Jesus nos libertar de muitas coisas que nos aprisionam, sair dessa situação de escravo, dar lugar à palavra. Olha o que Jesus falou para esse grupo. Em vocês não há lugar para a minha palavra. Parece uma contradição, mas eles creram. Eles creram em Deus.
Eles começaram a crer em Jesus, mas existia um processo para se passar. Em vocês não há lugar para a minha palavra. Será que sou eu? Será que é você que me escuta? Quanto de lugar no seu coração, na sua agenda semanal? Ah, você não me conhece, a minha semana é corrida. A minha também é corrida. Todos nós temos as nossas correrias, mas o próprio Deus deixou escrito: há tempo para todas as coisas. E dentro dessa todas as coisas, nós precisamos dar lugar à palavra. Agora, se eu não dou lugar à palavra, se eu não gosto, se eu acho chato, se eu acho algo que não preciso de Bíblia, não, isso é coisa de cristão, não, se eu vou para a igreja tá bom, tá, eu creio em Jesus, eu posso estar nesse grupo aqui, ó, que mesmo crendo em Jesus, mesmo tendo um tipo de fé em Jesus, eu posso ainda ser um escravo. Eu posso não ser filho de Deus. Nós vamos ver aqui. Meu Deus, que palavra dura. Não, é uma palavra real, para que eu e você venhamos tomar uma decisão, uma direção, um norte na nossa história. Jesus falou para esse grupo: em vocês não há lugar para a minha palavra. Vai vendo aí as qualidades daquele que é escravo e não é filho de Deus. E aí Jesus fala ainda no versículo 38. E vocês fazem o que ouviram o pai de vocês. Meu Deus! Em vocês fazem o que ouviram o pai de vocês. Mas não era Deus esse pai. E eles teimando com Jesus. Não, o nosso pai é Abraão, somos descendentes de Abraão. Eles tinham uma descendência física de Abraão, sim, porque eles eram judeus. Eles tinham uma descendência física, mas espiritualmente não eram filhos de Deus. Jesus estava trazendo uma revelação de quem era o pai deles. E que não era Deus. Quem é o teu pai? Quem é o meu? Pense, reflita. E aí eles disseram para Jesus, teimando com o próprio Deus encarnado em terra: Abraão é o nosso pai. Jesus falou para eles: meu Deus do céu, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Preste atenção, olha o que Jesus falou para eles. Traga para a tua história, estou trazendo para a minha. Vamos trazer para as nossas vidas. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iriam fazer as obras do pai de vocês. O que quer dizer isso? Muito simples de entender. Somos filhos daquele de quem copiamos as obras. Quem é o teu pai? Espiritualmente. Quem é o teu pai? Quem é o meu pai? Nós estamos copiando as obras do nosso papai? Aí Jesus ainda diz um pouco para frente: vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Então quer dizer que a nossa filiação, se nós pertencemos à família da luz ou à família das trevas, ou nós temos Deus como pai ou o diabo como pai, o que vai determinar é se eu estou copiando as obras do meu papai. Se eu estou dando lugar à palavra de Deus. Jesus falou: em vocês não há lugar para a minha palavra. Quanto de palavras você tem buscado? Qual é a porcentagem do seu coração que você separa? Quanto de lugar, não é quando, quantidade de lugar que eu dou para o Evangelho de Cristo, para a palavra de Deus revelada? Meu Deus do céu, isso pode determinar a minha filiação, se eu sou filho de Deus ou filho do diabo. E tem muitas pessoas enganadas. Eu ouso dizer que bilhões de pessoas enganadas, alegando, pensando dentro de si, que fazem parte, que pertencem a essa família de Deus, que tem Deus como pai, mas no fundo, que quando passa por esse filtro aqui, por essas direções, por essas diretrizes, vão ver realmente que são filhos do diabo e não filhos de Deus. É duro dizer isso, é triste,
mas é uma realidade. E o mais preocupante é que Jesus estava falando para um grupo de pessoas que acreditaram nele. Não era pessoas, eu sou ateu, não creio em nada. Não, essas pessoas se achegaram a Jesus e disseram: Senhor, nós cremos em Ti, nós cremos no Senhor. Por isso que existe um processo após a aceitação da fé. Quanto que eu quero passar por esse processo? Quando vai ser? Eu estou nesse processo? Você está? Pense na tua história, reflita aí na tua história. Não é porque eu sou membro de tal igreja, ou nasci em tal igreja, em tal denominação, isso vai determinar alguma coisa. Isso não vai determinar nada. É esse filtro aqui, ó, é essa revelação de filiação. Quem é o meu pai, quem é o seu. Aí Jesus disse para eles, ó, um pouco mais para frente: por que a minha linguagem não é clara para vocês? Aí Jesus responde: é porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Você tem ouvido de Deus? O que você tem ouvido de Deus? A voz de Deus é clara. Só que muitos não querem. Só que esses mesmos muitos pensam que são filhos de Deus e não são. Reflita a tua história, isso é muito sério. Essa palavra pode trazer uma iluminação para que você busque a partir de hoje ser um filho legítimo de Deus, pertencer a Deus. E aí no versículo 47 Deus diz assim, ó, vou encerrar por aqui com essa fala de Deus, de Jesus: aquele que pertence a Deus, aquele que pertence a Deus, eu, você, meu avô, minha avó, seu vizinho, todos aqueles que pertencem a uma família de Deus, que tem Deus como pai e não o diabo como pai. Aqueles que pertencem a Deus, pertencer a algo, fazer parte, estar enxertado, ligado no seio daquela família que eu ilustrei aqui. Imagina uma família num jantar, onde tem os irmãos, o pai e a mãe ali, ilustradamente estou comentando. Eu pertenço àquela mesa, eu estou ao redor daquela mesa. Como que eu sei que eu pertenço àquela mesa? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Você tem ouvido Deus dizer o quê? Quanto? Pense, reflita. Ou você não tem ouvido na voz de Deus? Você não tem prazer na voz de Deus, revelada através do Evangelho, da Palavra, da Bíblia Sagrada, que é a fonte pura, perfeita, 100% revelada para mim e para você. Isso aqui, ó. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Aí Jesus faz a separação, que eles não eram filhos de Deus só porque creram. Aí Jesus diz assim: vocês não ouvem. Vocês não ouvem a Deus. Creem, mas não ouvem. Vocês não ouvem. Não ouvem. Porque não pertencem a Deus. Que palavra dura para aquele grupo que se achegaram a Jesus, se aproximaram com um tipo de fé, e Jesus fala: vocês não pertencem a Deus porque vocês não ouvem a Deus. Quanto que eu tenho ouvido a Deus? Quanto que eu estou perto de Deus? Quanto que eu tenho buscado essa intimidade? Pense nesse texto, pense nessa revelação, pense nessa luz que Deus está dando oportunidade de chegar à tua história e que pode fazer parte de uma decisão séria que eu e você precisamos tomar. Sermos filhos de Deus ou filhos do diabo? Pertencemos à família das trevas ou pertencemos à família de Deus? Somos escravos ou somos livres? Pense aí. O desejo do meu coração, a minha oração nesse momento, que o Espírito de Deus, que esse Deus Todo-Poderoso venha trazer um convencimento à tua história, abrir os seus olhos, os seus ouvidos espirituais, e que você possa abrir o coração, porque Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Quem abrir, vai acontecer alguma coisa. Vai haver festa, transformação, eu vou entrar. É Jesus batendo no seu coração, toque, toque. Deixa eu entrar aí com a minha palavra e fazer de você um verdadeiro, um legítimo filho de Deus. Deus te abençoe, que você tenha um dia iluminado na presença desse Deus que te ama. Fique na paz de Deus, fica aqui o meu grande abraço.